Olá, gente, boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para a nossa live sobre a guerra entre Israel e Hamas. Vamos aguardar mais alguns minutos, aguardar o professor André também solicitar para nós iniciarmos. Vamos aguardar mais alguns minutos, aguardar o professor André também solicitar para nós iniciarmos. Olá, gente, boa noite, bem-vindo a todos. Vamos aguardar mais alguns minutos para iniciarmos o nosso bate-papo junto com o professor André. Vamos comentar um pouquinho sobre esse assunto tão atual e tão relevante que está acontecendo, guerra entre Israel e Hamas. Nós vamos abordar alguns pontos muito importantes. Serão 40 minutos de live, mas é um assunto tão vasto e nós vamos pontuar algo que é relevante, pontual e bem objetivo, tá bom? Aguardar aí o professor André entrar para nós iniciarmos. Aguardar aí o professor André entrar para nós iniciarmos. Enquanto o professor André não entra aí, gente, vão compartilhando, enviando para alguém, se puder. É um assunto muito importante que é inclusive para os alunos que estão aí a entrar. Tem algumas questões que servirão para a resolução de algumas questões na prova do Enem, pois envolve algumas questões também da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial, do antissemitismo, do sionismo. Tudo isso vai ser comentado pelo nosso professor André, que já está aí, nosso amigo, e nós vamos ter um bate-papo bem legal, tá bom?
Esperar o professor André aceitar aí o nosso convite para entrar na live, para nós iniciarmos o nosso bate-papo nesta noite. Só esperando o professor André aceitar aí para nós iniciarmos, tá, gente? Gente, hoje nós estamos iniciando, tá, uma série de lives que nós pretendo fazer pelo menos todo mês uma live com um assunto relevante, tá certo? Estarei convidando alguns amigos, professores, mestres, para comentar alguns assuntos importantes. E hoje, para inaugurar essa série de lives, eu convidei o professor André, que já está aí, já mandei a solicitação. André, você não está conseguindo entrar aí, não? Deixa eu fazer o convite para você. Eu acho que não está dando certo. Já mandei a solicitação aí, professor, para você entrar. Me dê um sinal aí. Qualquer coisa a gente cancela e reabre a live novamente. Qualquer coisa a gente cancela e reabre a live novamente. Agora sim, hein, Isaac? Enfim, né, meu amigo? Deu certo. Não estava chegando a solicitação. Acho que tem algum problema na configuração que estava sem aparecer aqui para mim. Por isso que eu estava com dificuldade de entrar. Tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo bem. Me diga uma coisa, qual é a imagem que você está vendo? É o meu rosto aí? Porque É, eu fiz
Fiz uma gambiarra aqui, como a gente Foi? chama. Estou com dois celulares, mas você está vendo aí a tela normal do meu rosto, ouvindo o áudio bem, não tá? Isso, isso. Estou ouvindo bem. Acredito que está transmitindo bem. Você também está me vendo aqui, né? Pelo menos é o que eu estou me Tô vendo. tranquilo, tranquilo. Meu Ótimo. querido, desde já, boa noite, viu? Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos também que estão aí participando, que estão entrando aí na live. Hoje eu estarei iniciando uma série de lives que pretendo fazer todo mês nessa página e você está inaugurando junto comigo aí esse bate-papo para aproveitarmos e aprendermos juntos, discutirmos um assunto tão atual e tão relevante que é esta guerra que está acontecendo no Oriente Médio entre Israel e o Hamas. E dos convidados que eu pude acompanhar, é, eu tenho em você, eu já quero já dizer o que eu tenho sempre lhe dito, você é uma referência para mim, tanto como professor, como historiador, e nesta noite é uma honra tê-lo aqui, tá bom? Nas nossas redes sociais. Professor André, gente, a maioria do pessoal que está aí dispensa apresentações, mas ele é professor, historiador, mestre, né? E está também doutorando-se. Então é uma honra tê-lo conosco, tá bom, André? Me sinto feliz e honrado também, Isaac, por estar aqui, né, por fazer parte aqui desse seu projeto, sendo o primeiro a ser entrevistado. E, além disso, também me sinto muito feliz, lisonjeado com suas palavras, por você ter escolhido história também. E a gente está aí próximos, trocando referências, né? E com certeza breve a gente vai colaborar um com o outro na formação e eu desejo muito que você também galgue esses passos de pós-graduação e também conte comigo para o que deve nessa área que tanto me fascina e com certeza tem te fascinado também. Me sinto muito feliz, honrado, agradeço pelo convite e espero que a gente consiga aqui Ok. continuando André, vamos o iniciar a bom nossa momento de debate. conversa. Com, cer com certeza vai ser muito proveitoso, tá certo? O seu áudio está cortando um pouco, eu não sei se é o meu fone. Você está me ouvindo bem, não está? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Qualquer Tá coisa bom. você pode falar que eu tento aqui Tá. melhorar. Vamos iniciar aqui a nossa conversa pontuando, como bons historiadores que eu acredito que somos, começando aí esse contexto de guerra entre Israel e Hamas, que tem sido muito comentado no mundo inteiro, né? O noticiário o dia inteiro trazendo informações sobre o que está acontecendo. E eu queria, nesse momento inicial, que você trouxesse aí um panorama contextualizado do que é o que está acontecendo ali naquela região do Oriente Médio, em especial na, no território palestino, que é composto hoje, né, que já foi muito maior, por Cisjordânia e a faixa de Gaza, e você fica à vontade aí para trazer essa contextualização nesse primeiro ponto, como introdução aí desse conflito que está acontecendo? Bom, Isaac, a questão que envolve esse conflito é uma questão histórica, mas depreende principalmente um debate sobre atualidades ligadas ao enfrentamento entre Israel, que é um Estado reconhecido hoje pela ONU, e a Palestina, que não aceitou a refiguração do território e, a partir de 1948, tem tentado uma nova proposição de território e de Estado para a sua nação, para seu povo. A Palestina é um grupo étnico histórico, né, que compõe os povos semitas, assim como os judeus e os árabes. Eles transitaram por ali, povos semitas, conforme inclusive a gente pode discutir, né, a, a lógica que usamos com fontes históricas da Bíblia Sagrada e que
se conformam também com o referencial histórico da ciência, né, da ciência humana, que confirma a veracidade dos documentos e das referências que são propostas envolvendo essas narrativas. Mas o conflito de semana passada e que se estende até hoje é um conflito que não envolve os palestinos e os israelenses, envolve o Hamas, que é um grupo terrorista, sectário, é um grupo que propõe a eliminação do Estado de Israel, não só o não reconhecimento, porque os palestinos eles não reconheceram o Estado de Israel em 1948, quando a ONU o criou, né? Mas eles desejam exterminar, né, completamente o Estado de Israel. Inclusive, na resolução que criou o Hamas, em 1987, uma das proposições do grupo é acabar com o Estado de Israel. O Hamas ele não se envolve nessa discussão sobre um reconhecimento de dois estados naquele território, mas deseja o fim do Estado de Israel. Agora, como que eu poderia sintetizar a história para chegarmos aqui nesse contexto, né? Tudo que envolve debates sobre tensões do Oriente Médio remontam uma explicação que é muito categórica para estudantes que estão se preparando, por exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, que é sobre o conceito de Estado e o conceito de nação, né? Que são dois conceitos que precisam sempre ter uma determinação, né? Uma compreensão bem delineada. São conceitos que transitam entre história e geografia, entre ciência política também e sociologia, e que precisam ser identificados. Nação é um conjunto de culturas, um conjunto de compreensões de si, dos outros, que se aparelham e se emparelham, né? Constituindo assim um jeito de ser comum ao outro, né? E que com esse outro eu compartilho alguns signos, sejam eles ligados à cultura, à língua, né? A traços que marcam uma representatividade. Então, nação é um entendimento, um sentimento, né? É uma composição de pertencimento. Já Estado é governo, é poder, né? E nós temos naquela região duas nações, uma nação judaica, né? Uma nação que pertence a uma história de um grupo étnico hebreu que habita naquela área há pelo menos 6.000 anos, e um outro grupo étnico que constitui-se como povo semita, né? Mas se formos usar uma composição originária para aquele povo, nós diríamos que eles são cananeus, né? Que viveram naquela área por muitos séculos e que, com a passagem da Jihad Islâmica, a partir do século VIII, se converteram, boa parte desse povo, ao islamismo e compartilha de uma religião islâmica. Esses grupos, Isaac, disputam esse território por conta de conflitos externos que acabaram por afastar esses povos daquelas áreas durante muitas ocasiões. E a última delas foi a tomada daquele território pelos turcos otomanos em 1453, durante a última pincelada cultural do Império Grego, né, que tinha se desmembrado em muitos e que estava configurado no Sacro Império Romano, né, que era um império que já tinha se perpetuado por todos os territórios da Europa Ocidental, da Europa Oriental, e que era o Império Bizantino, caído em 1453. Esse Império Romano, que tinha como capital Constantinopla, que hoje, depois dessa tomada, se tornou Istambul, na Turquia, fez com que os judeus que habitavam naquela área ainda, né, depois de tantos anos vivendo, saindo e voltando daquelas áreas, eles não tivessem condições de voltar. E árabes acabaram ocupando aquele território em 1453, com os turcos, né? O Império Turco Otomano ele constitui-se como um império forte, com alianças militares muito intensas durante a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e após o fim da Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra passa a ser a gerente do território, né?
Só que os judeus, né, os povos hebreus que compartilhavam de uma cultura judaica, e aí a gente está falando de nação, tinham perdido esse território, tinham perdido esse espaço, e em 1948, após o Holocausto, após as tensões da Segunda Guerra Mundial, a ONU decide refigurar um território e convida a participar desse encontro tanto representantes de um Estado futuro judeu, como também os árabes palestinos, que reclamavam também uma participação nesse debate e que discutiram como que seria a distribuição desse território, e após a resolução da ONU, que delimitou a faixa de Gaza e a Cisjordânia para os palestinos e o restante do território para os israelenses, não aceitou. Israel aceitou de bom grado, porque era do interesse de Israel. Israel não tinha ainda um lugar determinado para constituir a sua nação novamente, e eles aceitaram, só que os palestinos não. Então, essa disputa, Isaac, ela tem origem justamente nesse momento, no momento em que Israel aceita a resolução da ONU em 1948, a Palestina, com os seus representantes, com as suas autoridades na época, não aceitam, pois contestam, né, o tamanho do território, os locais em que foram determinados para aquela população, e decidem protestar contra. Esses protestos eles não surtem efeito. Israel sente-se ameaçado, né, durante essas contestações dos palestinos, e inicia-se um conflito contínuo, né, que envolve autoridades palestinas, grupos terroristas que compram essa pauta, compram essa questão e decidem atacar Israel com o objetivo de atingir a tomada de um território ou até a extinção do território, como é o caso do Hamas, e Israel, para tentar evitar que houvesse perdas de território, se fortifica com apoio dos Estados Unidos, que é um grande parceiro comercial e também militar de Israel, e cada vez mais que se sente ameaçado e se defende, ataca automaticamente a Palestina, a faixa de Gaza, né, os territórios que restam, e eles constituem, assim, um conflito contínuo, com muitas mortes, com muitas baixas, como a gente tem visto na TV nesses últimos dias. Professor, seu áudio foi cortado um pouco aí. A parte final do seu áudio cortou um pouco. Acho que ficou sem áudio. Falei só para ver se voltou. Será que voltou agora, Isaac? Voltou. Melhor? Conseguimos Voltou. ouvir? Pronto. Mas deu A parte para ouvir bem? A parte final que não falhou na parte final aí, que você falou. Imagino que eu me referia às tensões que geram os conflitos bélicos de hoje, né? Com o apoio dos Estados Unidos, Israel tentando se defender e automaticamente nessa defesa parte para o ataque, né? Como nós temos visto o argumento dos israelenses de que o ataque contra o Hamas hoje constitui uma estratégia de defesa para que novas frentes de batalha com o privilégio do Hamas não venham ser criadas e não prejudique a soberania de Israel naquele território. Certo. Então, professor, esse contexto todo maravilhoso que você trouxe aí, logo esse conflito remete à disputa por território, né? Disputa por território, e na pavimentação dessa história, como você colocou bem aí, está esse conflito por terras, por territórios, inclusive é um território que já vem de uma larga escala de anos, que vem se disputado por filisteus, judeus, cananeus, como você fez referência aí ao povo hoje palestino, né? E há uma referência bíblica, e eu gostaria que você trouxesse, se pudesse, quais as conexões com essa referência bíblica. Eu sei que você é um bom leitor da Bíblia, já leu como historiador. E o capítulo 12 de Gênesis, o versículo de número 1, há uma promessa feita a Abraão, né? Sai da tua parentela, da casa de teu pai,
e vai para a terra que eu te mostrarei, né? Aí a gente, como você gosta de falar, nós temos aí uma questão problema para nós discutirmos. Essa referência do texto de Gênesis 12 tem conexão com esse território que está em disputa? Tem sim, Isaac. Acredito que é uma ótima referência, né, diante da problemática de território, de nação, de Estado, que é proposto pelas tentativas de resolução, né, na ONU, que faz parte de uma crença que é comum a palestinos e a israelenses hoje, né, judeus e muçulmanos. Eles compreendem Abraão como um dos patriarcas, né, um dos fundadores dessa cultura religiosa de Yahvé, né, que é o mesmo para os judeus e para os muçulmanos, como Abraão sendo esse primeiro, né, mensageiro, né, representante para os judeus patriarca, né, dos instrumentos que conectam essa humanidade, essa população a Deus, Yahvé ou Alá. Né? Em Gênesis capítulo 12, Abraão, né, que era habitante da cidade de Ur, dos caldeus. Abraão é de um grupo étnico caldeu, né, que residia na Mesopotâmia. A Mesopotâmia hoje fica naquela região onde está o Iraque, né, entre os dois rios, o Tigre e o Eufrates, que é uma região hoje que está entre o Iraque e a Síria. E ele faz uma parábola, uma viagem, né, em que ele afasta-se de Ur dos caldeus e passa a viver na região da Cananéia, né, uma região que está exatamente onde é atualmente o Estado de Israel. Né? As regiões ali da faixa de Gaza estão mais ao sul, regiões de Tel Aviv, regiões de Jerusalém estão mais ao norte, ao, ao ocidente, né? Há o mar, né? O mar do mar Mediterrâneo, e ao sul também está o Líbano, e nessa época a civilização que se constituiu dos fenícios. Então, Abraão, ele é uma referência interessante, Isaac, porque se para os hebreus, posteriormente judeus, e para cristãos, né, judaico-cristãos, que compreendem a importância de Abraão na constituição desse elo com Deus, sendo o pai da fé, né, aquele que decidiu estabelecer aliança novamente com Deus após tanto tempo de relações com Noé, né, que era um dos ícones das narrativas orais que o povo judeu fazia referência, né, nos seus livros na Torá. Abraão se torna também referência para muçulmanos, porque Abraão é o pai de Isaac, que é o pai de Jacó, né? E muçulmanos também entendem que, sendo o Jacó, né, aquele que constituiu-se no território, o outro filho, né, o filho que não foi habitante, né, da região da Cananéia, né, filho Ismael, né, ele também faz parte dessa matriz, né, étnica, porque embora não tenha permanecido lá, né, na região da Cananéia, ele foi para a região da Arábia Saudita, né, onde constituiu também uma família, não sendo rejeitado totalmente pelos seus parentes, mas constituindo distante, né, sendo o, o filho, né, legal, digamos, primogênito, não reconhecido, porque ele nasceu antes do Isaac, mas ele tem uma relação de pertencimento muito forte nessa relação, nesse grupo étnico, e a fonte histórica, né, que você menciona, Gênesis capítulo 12, faz parte, sim, das narrativas que remontam, né, à população originária dessa área. Então, a gente poderia, como você colocou de questão-problema, pensar de duas formas. Né? Ambos reconhecem Abraão como sendo o patriarca dessa linhagem familiar de um povo que um dia, depois de tantos séculos, né, Maomé decidiu dizer que era um povo separado naquela região e para a qual Deus tinha uma promessa, né? Lá na Arábia Saudita, se espalhando pelo mundo todo.
A mesma referência também se faz quando os judeus constituem a ideia de que Abraão também, né, tinha um chamado para constituir um povo, para adorar a Deus naquele espaço, e os seus filhos, né, e netos e toda a linhagem seria abençoada por ter também, assim como Abraão, adorado esse Deus. Então, diríamos, será que os dois teriam direito ao mesmo território, pois são oriundos da mesma área e do mesmo patriarca? É uma questão a se pensar, né? Uma questão a se pensar, mas é como eu falei, ambos constituem aquele espaço como sendo o local originário de suas nações, porque se nós pensarmos que nação parte de uma família, ambos partem da mesma família, né? Interessante, professor, que toda essa questão que está acontecendo hoje, eu chamo da seguinte maneira: é um conflito entre irmãos, né? É um conflito entre irmãos. Se a gente pegar a origem dos semitas, que você sabe bem, aplicou muito bem aí, semitas vem de Sem, né? Sem remete, era o filho de Noé, Sem, Cã e Jafé. E de Sem vai vir a descendência, né? É um grupo étnico que compartilha um idioma em comum, a cultura em comum, e de Sem vai vir cananeus, babilônicos, israelitas, e por aí vai. Árabes, que é o que está em questão aqui também. E essa distinção é interessante a gente entender, que às vezes dá um, dá um círculo na mente de algumas pessoas, essa interpretação do que é israelita, do que é hebreu e do que é judeu, né? O que seria os primeiros descendentes dos semitas seria o que nós chamamos de hebreus, né? Nós temos uma referência, inclusive lá em Gênesis, capítulo 12 também, que é a primeira vez que aparece a palavra hebreu na Bíblia é em referência a Abraão. Abraão, o hebreu. Até ali eram os hebreus. Só que Abraão, como você já citou aí, tem dois filhos, Ismael e Isaac. Ismael sendo o primeiro filho, né, de Abraão, e Isaac considerado o filho da promessa na visão teológica. Na visão teológica, não histórica, seria aquela que teria, vamos dizer assim, entre aspas, o mais privilégio por ser o filho da promessa. A partir de Isaac vai nascer Jacó e Isaú, e as linhagens continuam. A partir de Jacó, lá no capítulo 32 de Gênesis, nós vamos ter um encontro de Jacó com uma luta com o anjo lá no Val de Jaboque. E lá no Val de Jaboque, Deus vai transformar o nome de Jacó em Israel. A partir daquele momento, essa linhagem se torna israelitas, a partir do nome de Jacó que foi mudado. E o povo judeu vai descender exatamente também de uma outra linhagem, de um dos filhos de Jacó. Dos 12 filhos, ele tem um filho chamado Judá. E de Judá vem os judeus. Então nós temos aí essa linhagem toda de hebreu, israelita e judeu. E os árabes seriam exatamente irmãos de fato e de direito e de sangue, desse povo hebreu que surge da descendência de Abraão, né? Que seria o Ismael. A partir de Ismael, começa a surgir exatamente com mais clareza quem são os povos árabes. E, às vezes, a turma confunde muito árabe com islamismo, né? E é uma coisa que a gente separa muito bem quando a gente vai lecionar para os nossos alunos sobre a questão árabe e a questão muçulmana, dessa separação, que árabe diz respeito a uma etnia, a um povo específico, que descende de Sem e continua na linhagem de Ismael e se expandem por todo o mundo. E a questão do islamismo é a questão religiosa. É a religião, né, que surge lá por volta do século VI, já com o nascimento de Maomé, como nós conhecemos. E o que acontece dentro disso? Nem todo árabe é islâmico. E nem todo islâmico é árabe. A gente tem que fazer essa distinção. Aqui tem alguns alunos aí na live,
Porque às vezes a gente coloca, a gente que eu digo, algumas pessoas, coloca dentro do mesmo copo, do mesmo esboço, árabe ligado à religião islâmica. Isso são coisas distintas. Islamismo pode ser alguém ser islâmico sem ser necessariamente árabe. E alguém ser árabe sem ser necessariamente islâmico. Aí aqui nós temos uma distinção para mim elaborar a pergunta para você expandir para a gente. Com os judeus não é da mesma forma, né? Nós sabemos disso. Porque nós sabemos que judeu só é de nascimento. Por exemplo, não tem como eu me tornar um judeu. Tem como alguém se tornar um praticante da religião judaica, né? Interessante. Eu tenho como se tornar um praticante da religião judaica, mas judeu é de nascimento. Então nós temos aí um conflito, na verdade, de uma raiz genealógica que todos eles estão ali na irmandade, né? Então, professor, eu queria que você trouxesse aí essa questão desse conflito. Como é que entre irmãos acontece? Se é só uma questão de território, se tem uma questão também religiosa que influencia. Eu acredito que deve ter alguma questão religiosa também. O pessoal que está na live aí, que tem as suas crenças, entenda só a minha colocação, gente, para vocês dizer que a gente tá entrando em contrassenso. E nós vemos que as histórias das religiões, principalmente do judaísmo e do islamismo, são histórias de conflitos, de guerra. Isso é um contraponto com o que o judaísmo prega e com o que o islamismo prega. Como é que o senhor vê isso aí, professor? Isaac, sua explanação é perfeita porque você transcreveu, né, de uma maneira muito bem, bem organizada, né, do ponto de vista histórico, inclusive, a, a, a perspectiva teológica, né, da religião e da origem do grupo étnico hebreu, né, e fez uma distinção muito bem feita, né, entre judeus e sua origem, né, e Israel e sua origem. Mas é sempre bom constituir, como você falou, né, que as narrativas bíblicas elas são postas em uma temporalidade específica, né? E quando nós falamos hoje de Israel, embora que as palavras sejam simultâneas, né? A gente fala de Israel, então automaticamente a gente já vem à mente, né? A concepção bíblica, né? E automaticamente a gente vê a estrela de Davi, né? E lembra, né, das referências que existem em relação a Israel. Mas o Israel atual, né? O Estado de Israel, né? O governo do Benjamin Netanyahu e as disputas que estão ocorrendo hoje em combate ao Hamas são disputas que estão presentes no nosso tempo, né? Então a gente precisa sempre evitar um anacronismo que é muito perigoso, né? As guerras de hoje, elas são travadas com uma relação diacrônica com o passado, porque aquela área sempre foi uma área de muitas disputas, né? E como você bem falou, né? São irmãos, digamos, são pessoas que constituem-se como pares, né? Como grupo étnicos muito próximos, mas que ao longo da história, Isaac, se digladiaram muito, lutaram muito, né? Disputaram muito. Eu lembro que desde quando Moisés, né, reocupou aquele território após a saída do Egito, na narrativa bíblica, que historicamente também é acertada, né? Historicamente, é, a, a, a narrativa religiosa que fala das 10 pragas, né? Que fala do mar aberto, a história vê sempre com a sua perspectiva pragmática, né? Questionando, né, se de fato o mar abriu e as pessoas passaram, mas há o registro de que os hebreus passaram um tempo fora, né, daquela área, voltaram, né, saídos da escravidão. Conta-se, inclusive, que nos registros históricos dos egípcios faz uma referência a um povo Ixo que se apossou do Egito, e foi nesse período em que os Ixos
dominavam o Egito e os hebreus foram escravizados, né? E depois eles saíram, né, da região do Egito, cruzaram o Mar Vermelho e voltaram para a região atual do Estado de Israel, aquela área, né, que a gente acabou de mencionar. E desde esse momento, Isaac, há relatos diversos, né, de conflitos que envolvem as populações, os grupos étnicos que habitavam ali naquela região. Então, como você bem mencionou, né, são irmãos, são pessoas que têm hábitos, né, culturais muito próximos, mas que, sobretudo, da questão religiosa, após a chegada do islamismo à área, né, porque o islamismo foi constituído originalmente como uma jihad, né? E aí você também fez muito bem uma separação, né? Os islâmicos, eles são praticantes da religião muçulmana, né? Da religião que converte-se em muçulmano, praticante, né, do Islã. Islã, submissão total a Deus, né, que é uma religião que surge no século VII, 622, Maomé parte de Medina e ataca a Meca, né, e acaba com os cultos politeístas que existiam naquela área, constitui assim uma religião que une um grupo de pessoas que tinham culturas próximas, né, costumes próximos, mas viviam em conflito. Isso é uma coisa que serve até para hoje, no conflito Israel e palestinos, mais especificamente agora Israel-Hamas, né? Porque a religião muçulmana, né, os islâmicos, eles contribuíram para a criação do Estado Árabe, né, lá na região da Arábia Saudita, e foi a religião, né, foi o catalisador, né? Havia povos que tinham diferentes concepções religiosas, eram politeístas, como eu mencionei, viviam em Meca com peregrinações em torno da Caaba, né, a Pedra Negra, supostamente é um meteorito, tem cerca de 50 centímetros, e que é um local sagrado para os islâmicos, e eles disputavam aquela área de uma forma bem corriqueira para grupos que comercializavam, e havia uma rivalidade muito forte entre comerciantes, que eram chamados de coraixitas, e eles disputavam aquele espaço e brigavam muito por conta das diversas manifestações divindades que eram cultuadas por aqueles. E quando Maomé anuncia que existe apenas um Deus, né? E quando ele anuncia esse Deus, ele faz referência justamente ao Deus Yahvé, né? Ao Deus que os judeus, na época, que nós estamos falando de um período já 700 anos, né? Depois de Cristo, Jesus já tinha passado pela terra, né, como os registros também apontavam, eles fazem uma referência à forma praticante, né, de uma religião monoteísta que era vivenciada em Jerusalém quando Maomé teve a oportunidade de conhecer. E ele volta e anuncia, e isso acaba por confrontar os costumes em uma só perspectiva. Eles passam, então, a ter uma mesma forma de ver, né, a si mesmos como eleitos a praticar aquela religião, ouvem as palavras de Maomé que são escritas num livro chamado Alcorão, e as regras, as práticas de fé, elas são captadas justamente do judaísmo, né? De uma religião judaica e também de um cristianismo, que já era também concebido na Europa, já era concebido em muitas partes do mundo antigo, e que acabam por constituir um evento próprio, né? O nascimento do Islã é um evento próprio, né? É singular, né? Mas na narrativa que Maomé menciona e que escreve, ele viu um anjo, né? E esse anjo anunciou que ele deveria ir até também aquela área e constituir assim o seu espaço, né, sagrado. Então, são narrativas muito parecidas, né, muito próximas. Entender por que que o conflito é falar de poder, é falar de espaço, é falar de uma região muito árida, né, e que os espaços eles não são tão bons para a prática de determinadas essências econômicas, e conflitos que vão para muito além
de uma coisa objetiva que poderíamos explicar, né? São muito complexos, mas que a gente precisa sempre estar discutindo para tentar entender e propor, inclusive, solução, como o Brasil fez hoje, né? Ok, professor, entendido. Inclusive, é, a Hégira, né, que marca o calendário para nós do islâmico, que é aquela que Maomé foge para Medina, lá ele vai articular pelo período a elite daquela sociedade, o grupo militar vai voltar para reconquistar Meca, né, dessa forma. E como ele era comerciante, como você bem falou, ele teve contato com diversas religiões, inclusive religiões monoteístas, inclusive o cristianismo, como você bem mencionou, já existia, estava em ascensão também, né? Mas enfim, ficou bem compreendida essa parte aí, com certeza, para os que estão aí na live. Mas agora eu quero partir para um ponto, para a gente já concluir, para datas importantes e fatos, que é importante a gente trazer essas datas e esses fatos relacionados a esse contexto, né? Eu queria começar com uma data importante que eu assisti também a sua entrevista na Rádio Santa Cruz, sábado, e você tocou nela, que é o ano 70, né, da era cristã, que aconteceu vamos dizer assim, a invasão do, do exército romano em Jerusalém, liderado pelo general Tito, onde ele destruiu a cidade, matou judeus e cristãos, fez, segundo o historiador Flávio José, fez algumas pressões de ameaças, por exemplo, a cristãos que não negassem o que eles estavam pregando. Há fontes históricas que diz que Tito abria as barrigas da mulher, tirava o feto e colocava um animal dentro, um gato, e costurava e ela morria de agonia. Os bebês, inclusive a referência bíblica, ai das grávidas naquele dia, lá no Evangelho de Mateus, esse texto se cumpriu, pelo menos o historiador Flávio José narra isso bem detalhadamente. E ali aconteceu a diáspora, né? Que os judeus se dispersam pelo mundo e vêm retomar novamente a ideia de uma nacionalidade, de uma junção de nação, lá por volta do século XIX, onde uma elite de judeus em evidência na Europa vai começar algumas manifestações em torno de uma unificação de um Estado de Israel para ter novamente o seu povo em um determinado território. Né? Isso aconteceu com a força veemente e apoio veemente dos Estados Unidos em 1948, com a participação também do Brasil nessa conferência. Eu queria que você trouxesse aí um apanhado geral sobre essas questões do ano 70, esse espaço de temporalidade até 1948, que é quando se reconhece o Estado de Israel como um Estado-nação oficial, porque antes disso não existia o Estado-nação. Ninguém fala do Estado-nação de Israel, por exemplo, na Idade Antiga, nem na Idade Média. Ele começa a fazer sentido já a partir da Idade Contemporânea. Queria que você desse um apanhado geral aí, professor, para nós sobre isso, por favor. Isaac, essa sua linha do tempo, né, foi muito bem posta. Acredito que eu posso contribuir somente tentando marcar, né, como datas também, outros eventos que são colocados nessa temporalidade. Né? 70, depois de Cristo, então, é a diáspora, né, os judeus eles são espalhados, né, muitos que têm condição fogem, né, e conseguem chegar em regiões muito distantes, né, de Israel, como, por exemplo, a Europa oriental, né, Lituânia, Estônia, Finlândia, Polônia, são redutos judeus. Outros partem para Portugal, outros partem para a Espanha, né?
há judeus que vão para a Itália, há judeus que chegam até o Brasil, né, egressos de Portugal, e que acabam, inclusive, durante o período do colonialismo, né, chegando ao interior do Brasil, né, a gente tem muitas marcas da presença judaica aqui no Brasil. Tem até um colega, professor de história, que foi também uma grande referência no início da minha carreira, né, que é o professor Antônio Gutenberg, que durante muito tempo deu aulas no IES, e que ele desenvolveu uma pesquisa historiando a passagem dos judeus de Amazônia, né? Então, é uma coisa muito curiosa, né? Judeus que constituíram redutos na Amazônia. Então, essa diáspora, Isaac, ela é, de um certo modo, problemática duplamente para os judeus, porque eles não têm mais uma referência espacial, né? Mas eles procuram ser resilientes para manter sua origem étnica a partir dos costumes, né? A partir de suas marcas, sobretudo religiosas, né? Então, isso tem algo muito positivo, que é a manutenção desses laços, mas também algo negativo, não por eles, mas por grupos que acabaram vendo isso como algo ameaçador, né? Os judeus, por não se incorporarem às religiões e às culturas dos espaços em que eles passaram a ocupar, eles foram vistos como inimigos, como pessoas perigosas, né? Como pessoas que poderiam ser traidores. Então, judeus, eles são vítimas do antissemitismo, né? Você explicou muito bem que semitas são povos árabes, judeus e tantos outros, né? Mas eles passaram a ser mal vistos por grupos caucasianos, por grupos alemães, poloneses, letonos, que viviam em suas terras e compartilhavam de semelhanças físicas e costumes próprios, mas que viam judeus com traços físicos e costumes diferentes, sem querer fazer nenhum tipo de competição. Judeus, eles tinham suas próprias marcas, tinham sua prosperidade, né, nos seus espaços, faziam seus comércios e foram vítimas de um antissemitismo que parte justamente dessa diferença. O ser humano tem uma curiosidade, né? O ser humano passa a ter medo, né, dessas diferenças à medida que eles encontram semelhantes em maior número. Quando os diferentes são em menor número, seres humanos, ao longo da história, é uma coisa que se repete, eles passam a ver essa diferença como perigosa. A gente tem hoje muitas manifestações que replicam isso na atualidade, né? E só há exceções, claro, em relação a grupos majoritários em quantidade, como é o caso da população negra do Brasil, que são vítimas, né, de um racismo estrutural. Mas existe, claro, outras materialidades desse fato, que são, por exemplo, os grupos que têm um comportamento e um tipo de vida diferente dos da maioria, como é o caso dos ciganos, que foram também vítimas ao longo da história, e os judeus. E aí, Isaac, uma marca que eu queria deixar, né, de data também, é o período medieval. O período medieval tem uma coisa específica que foi a peste negra, né, no século XIV, século XII, XIII, XIV. Há muitos episódios de epidemias e depois uma grande pandemia que afeta a Europa inteira. E a peste negra é também um fator que causa uma interferência nessa relação com o antissemitismo, né, contra esses judeus, por conta que os judeus passaram a viver exclusivamente do comércio, nos espaços em que ocuparam. É outra similaridade, né? Judeus pouco investiram em agricultura, em hábitos, né, de subsistência que eram parecidos com o que os europeus faziam em suas áreas. Judeus preferiram sempre comércio, né? E por preferirem o comércio, por preferirem a monetarização, né? Já em lugares onde havia moedas, eles costumavam criar bancos e também constituir casas de crédito, emprestar dinheiro. O judeu ele foi interpretado em muitos lugares como alguém ganancioso, né? Alguém infiel, ou aquele que engana, aquele que faz manobras para se dar bem. E a prosperidade de judeus ao longo do tempo também acaba por gerar mais ainda esse antissemitismo. Ao ponto, Isaac, tem uma curiosidade que foi inclusive referenciada por muitos historiadores ao longo
dos estudos sobre a peste negra é que após a mortandade da peste negra, que chegou a dizimar um terço da população europeia, os despojos, né, as coisas que sobraram, digamos assim, o que pôde ser pilhado de famílias que na Europa tinham sido mortas pela peste negra, teria supostamente sido aproveitado por judeus. Então, digamos, após a peste negra, houve, né, uma potencialização do antissemitismo porque as terras e as riquezas dos judeus teriam sido emergentes desse processo tão doloroso que foi a peste negra, né? Então, a marca entre 70 depois de Cristo e 1948 com a fundação do Estado de Israel são épocas e épocas em que os judeus eles enfrentam, né, de um lado o antissemitismo, de outro lado a indiferença por parte de muitas nações que estabeleceram relações amistosas, comerciais, como é o caso da Holanda, onde eles tinham mais liberdade, eles puderam inclusive investir no comércio terrível da escravidão, porque os judeus acabaram colaborando com o comércio da escravidão. Digo muito isso lá em Recife, quando a gente visita a rua do Bom Jesus, né, que é a rua do comércio, e lá havia mercados de escravos que eram financiados por judeus, mas ao mesmo tempo também isso não pode servir de argumento de maneira nenhuma para querer legitimar um discurso antissemita, como é o que em muitos casos acaba por acontecer. Porque nós estamos falando de um grupo que tentou ser resiliente, tentou resistir a opressões que ao longo da história foram direcionadas a eles, né? E que resistiram e estiveram em Israel em 1948 com a fundação do Estado. O Hamas, e aí para a gente poder linkar, né, com a discussão para o tempo presente, é também um grupo antissemita, né? Um grupo que quer exterminar os judeus. E nós, como historiadores, nós precisamos entender muito bem o que é o ponto de vista de defesa dos judeus e do Estado de Israel, porque o Estado de Israel precisa se defender, porque ao longo da história ele foi exterminado, né? Ele não teve reconhecimento. Então, é legítima a defesa de Israel para que não se extinga, né? A gente não pode se pensar numa extinção do Estado de Israel. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos pensar no Estado palestino. Não no Estado para o Hamas. O Hamas é um Estado islâmico, sectário, né, terrorista, mas no Estado palestino. Ok, professor. Muito bem explicado, com certeza. Abriu, ampliou a nossa visão sobre o assunto, trazendo essa abrangência desde o ano 70. Para nós concluir, professor, essa noite, 1948 é um pontapé interessante para a história do povo judeu. Porque em 1948, como você falou, é a declaração, o reconhecimento da nação-estado de Israel ia pertencer a um determinado território. Mas aí nós temos uma outra questão, um problema, que é sobre o território em si. Porque quando foi o retorno desses judeus a esse território para se declarar uma nação e um estado, esse território que foi dado, né, essa repartição para ser esse estado-nação, causou uma insatisfação na população palestinense, né, que é preponderantemente por etnias árabes, né? E aí que esse conflito se intensificou mais ainda e surgiram diversas guerras, como a gente já sabe. Vou citar só algumas aqui para nos fazer um panorama geral e concluir. Tá? Tivemos a Guerra Árabe-Israelense em 1949, e Israel saiu vencedor e ampliou ainda mais esse território. Tivemos a Guerra dos 6 Dias, né, que aconteceu em 1967, quando Israel mais uma vez sufocou todos os seus vizinhos, territorialmente falando, e conquistou mais território. Tivemos a Guerra do Yom Kippur, que é a guerra mais conhecida desse contexto aí, em 1973, que pegou o povo de Israel desprovido, assim como está acontecendo atualmente, né? E foi uma guerra que envolveu o Egito e Síria contra Israel, e mais uma vez com o apoio dos Estados Unidos e de certa forma, o exército de Israel, a extensão do exército norte-americano, com todo o apoio, e mais uma vez
esse território foi ampliando com o passar das guerras, né? E acabou que a Palestina, os árabes do território que estava na Palestina, acabou ficando com um território muito inferior em relação ao que ficou o Estado de Israel, né? Hoje, se nós pensarmos em Palestina, você sabe que é restringida a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Um território pequeno, 360 quilômetros quadrados, aproximadamente, e uma população muito grande, uma densidade demográfica grande, cerca de 2,6 milhões de habitantes num território desse. E sem contar que durante esse período Israel fechou exportações e importações, porque as regiões praticamente pertencem todas as demais a Israel, causando uma insatisfação ainda maior nesses palestinos. Nos anos 2000, né, o Hamas vence umas eleições lá. Alguns dizem que foi um golpe, né, no governo da Palestina, mas enfim, dizem que foi de forma democrática, o Hamas venceu, de forma de voto, e o Hamas surgiu em 1967, se não me falha a memória, por aí, é um grupo específico, 1987, né, surgiu nesse período como um grupo político de resistência ao Estado de Israel. E esse grupo político de resistência nos anos 2000 ganha uma eleição e passa a governar a faixa de Gaza, né? O Hamas. Em contrapartida, a Cisjordânia ela é governada por um grupo político chamado Fatah, né? O Hamas tem fundamentação em uma das vertentes do islamismo, que é os sunitas, que é a vertente muçulmana mais extrema. E os xiitas é aqueles camaradas que tem uma conversa, um diálogo, é mais tranquilo. Então, a Cisjordânia mantém um diálogo com Israel para resolver as coisas de forma de diálogo, né? Mas o Hamas não. O Hamas tem uma resistência a querer, de fato, acabar com o Estado de Israel. Né? Eu trouxe esse panorama só para situar a pergunta que eu vou fazer para o professor. Professor André, eu queria que você trouxesse aí, diante desse contexto que eu trouxe aqui para nós dialogar, se essas conquistas territoriais de Israel, né, em meio a guerras, fechamento de fronteiras naquela região, como é que você vê essa questão? O grupo extremo do Hamas. A pergunta é, de quem é a terra? Quem está com a razão nisso tudo? Isaac, você, mais uma vez, né, fez uma ótima síntese dos conflitos que acontecem entre israelenses, né, já constituídos no seu território, e palestinos que não aceitaram a demarcação feita pela ONU em 1948 e tentaram, né, aumentar, se apossar de outras partes do território, e que gerou, né, na verdade, o fortalecimento, né, e o aumento do domínio de Israel sobre o território inicial, perpassa por detalhes que são muito importantes, porque o Hamas é um grupo recente nessa história. A história também é recente porque tem 70 anos, né? Quase 80 anos. Mas o Hamas ele é mais recente ainda, né? O Hamas ele tem 35 anos. Embora ele seja recente, ele é um grupo muito forte que se fortaleceu justamente por conta da política de autodefesa de Israel e dos apoios ocidentais que Israel acumulou ao longo desse tempo, após ter se apossado, como você bem disse, de outros territórios que não estavam na resolução de 1948. O Fatah é um outro grupo, né, que tem uma perspectiva similar, né, porque quer o reconhecimento do Estado palestino da forma diferente daquilo que foi proposto em 1948, mas que não tem esse braço ligado a um terrorismo atual. Né? O grupo que atua, né, como um grupo sectário terrorista dentro daquela área é o Hamas na faixa de Gaza. Né? O Fatah está na Cisjordânia, onde existe a autoridade palestina na cidade de Ramallah.
Lá em Ramala, na Cisjordânia, existe uma pessoa que foi reconhecido pela ONU como autoridade palestina, mas não existe uma Palestina. É importante também situar isso. Como o território palestino não foi reconhecido pelas autoridades lá em 1948, nunca houve um território palestino. Né? A faixa de Gaza, por exemplo, né, é uma área demarcada que foi cercada por Israel para se defender justamente dos extremismos dos grupos que atacavam Israel desde a Intifada. Né? A Intifada, por exemplo, ela começa em 1988, 89, perpassa pelo ano 90, 91, 92, 93, quando a autoridade palestina era do Yasser Arafat. Yasser Arafat ele faz a única aproximação mais intensa com a paz. Né? Eu acho que se a gente fosse encontrar calor na paz, né, se a paz ela gera um calor para depois automaticamente criar uma estabilidade, né, nós temos ali o aquecimento de uma tensão por uma paz que aconteceu em 1993. Por quê? O Hamas ele não era um grupo tão forte, né? A autoridade palestina do Yasser Arafat começou a ter um trânsito muito bom entre os diversos grupos que viviam na faixa de Gaza e na Cisjordânia, e o Yasser Arafat viu que o primeiro-ministro de Israel, o Yitzhak Rabin, ele tinha também uma boa intenção de propor uma paz entre aqueles, para depois, primeiro a paz, para depois pensar numa refiguração do território. Né? É tanto, Isaac, que os dois ganharam o Prêmio Nobel da Paz em 1994. Né? Isaac Rabin e Yasser Arafat, ao lado de Bill Clinton, presidente americano, ali naquela composição, veem que o único caminho, Isaac, não é querer descobrir de quem é a terra, mas propor uma partilha do território em dois estados. E isso é muito importante, sabe? Porque foi o momento em que o mundo olhou e disse assim, finalmente, né, depois de 50 anos de guerra, nós vamos ali ter uma discussão, um debate, e a gente vai chegar a um consenso, vai chegar ali a uma solução de dois estados. Estava tudo caminhando muito bem, mas grupos de extrema-direita de Israel, isso é bem categórico, gente, porque foi um ativista, né, um reacionário de extrema-direita lá em Israel, que não é favorável a um reconhecimento do Estado palestino, porque, assim, do jeito, Isaac, que o Hamas é um grupo que quer a eliminação do Estado de Israel, dentro, né, lá dentro de Israel, existem grupos de extrema-direita que não quer nem pensa num reconhecimento de um Estado palestino. Então, dos dois lados há esses extremos. Né? Então, um membro de um grupo, né, de protesto contra esse tipo de negociação disse que o Isaac Rabin era um traidor, né, que ao tentar se aproximar dos palestinos e tentar um reconhecimento do Estado palestino, ele estava descumprindo com os princípios, né, que protegem Israel como povo supremo daquela área, e decide atirar, e ele acaba por assassinar Isaac Rabin. E a morte de Isaac Rabin é um prenúncio de uma série de outros conflitos com a segunda intifada, que é a Revolta das Pedras, né? Porque o que é a intifada? São grupos populares da faixa de Gaza que começam a atacar policiais israelenses, membros de soldados israelenses, que passam a policiar a faixa de Gaza, e eles não querem a presença dos israelenses na faixa de Gaza e tentam expulsar através de ataque com pedra. É você imaginar, pedra contra fuzil não faz nem sentido. Mas por nesses protestos que o Hamas aparece, né, ele reaparece nessa composição, se fortalece, recebe apoio do Líbano, recebe apoio, claro, do Líbano com um outro grupo chamado de Hezbollah, que está, né, transitando também nessa questão. Tem também apoio do Irã, nesse momento, para também conceber um fortalecimento de grupos árabes naquela área, e acaba por se fortalecer durante 20 anos, depois da segunda intifada. E hoje, Isaac, o Hamas, de um grupo de populares que jogavam pedras de repente contra os soldados israelenses, tem condições de planejar, arquitetar um ataque tão bem sucedido que conseguiu atingir
um dos exércitos e uma das áreas mais seguras do mundo, porque o ataque do Hamas naquele fatídico sábado, né, que é um dia sagrado, que era um dia sagrado duplamente, porque é o dia do perdão, né, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão para os judeus, eles conseguiram infligir um ataque absurdamente surpreendente. É tanto que os soldados israelenses ficaram atônitos, porque não entendiam como é que os membros do Hamas tinham conseguido passar por aquelas defesas e cometer uma carnificina terrível. É um ataque desproporcional duplamente. Desproporcional porque esse tipo de ataque com assassinato em massa, sequestro de pessoas feito pelo Hamas é algo inaceitável, não há justificativa, absurdo. E também a contraofensiva de Israel, que, claro, com o objetivo de querer exterminar o Hamas, atinge civis, né, em áreas muito pobres, também é injustificável. Então nós temos um conflito desigual, desalinhado, violento, terrível, que está marcando a história. Porque assim, esse fato, Isaac, que nós estamos vivenciando, ele vai estar nos livros para os próximos anos, porque ao lado desse fato, há apenas o Yom Kippur, em 1973, a Guerra dos Seis Dias. Mas o fato de hoje, ele é muito mais relevante do que os dois anteriores. Então, a gente está vivendo a história, de fato. Ok, professor. Muito bem, estamos chegando ao fim, gente, da nossa live tão proveitosa com o nosso querido professor André Soares. Já vamos para as considerações finais. Para nós concluirmos, professor, queria saber qual. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Tô ouvindo Certo. bem. Qual seria a. Qual é a sua perspectiva para os próximos dias aí, nesta guerra? O que nós não estamos no amanhã, mas eu acredito que você é um bom pensador, um ótimo pensador, contextualizador de, de história, estar por dentro aí. Qual é a sua perspectiva aí para os próximos dias nessa guerra? Isaac, eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite, né, de discutir esse tema que eu acho muito importante, né? Já quero dizer que é um tema que eu gosto por estar discutindo também no meu doutorado. Eu atualmente tenho uma pesquisa que discorre sobre extremismos políticos, né? E isso em escala mundial. Eu estou estudando especificamente aqui a situação do Brasil e os extremismos ligados à religião no tempo recente, mas analisando, Isaac, esses últimos dias, eu temo que a escalada do conflito de ontem, né, chegou a um nível de atenção enorme, né, da comunidade internacional. Ainda é pouco fácil de identificar se ela vai distensionar, né, como desejaríamos, né? Desejaríamos que houvesse um cessar-fogo, pelo menos um cessar-fogo humanitário naquela área, para que os hospitais fossem localizados, identificados e as pessoas que estão hospitalizadas fossem retiradas para o sul, para a região do Egito, para receber o devido tratamento, e pessoas que são de outras regiões do mundo pudessem sair, se quisessem sair, como os brasileiros que ainda estão ao sul, né, da Palestina, que houvesse um período em que fosse possível, né, entender a dimensão humana já desse conflito. Mas hoje a resolução da ONU, que foi proposta pelo Brasil, porque o Brasil também, historicamente, ele está numa posição bem curiosa, Isaac, porque quem abriu a Assembleia da ONU, que criou o Estado de Israel, foi o Oswaldo Aranha. Né? Oswaldo Aranha é um diplomata, né, que constituiu, em 1948, o projeto de criação do Estado de Israel. E hoje, o Brasil está encabeçando o Conselho de Segurança da ONU, né, numa cadeira passageira. O Brasil não é membro do Conselho de Segurança da ONU, mas o Brasil tem uma cadeira rotativa por ser um país que ainda podemos chamar de emergente, mas que tem uma preponderância, né, na discussão diplomática do mundo, na geopolítica mundial. E, curiosamente, foi uma coincidência, o Brasil estava na cadeira
de presidente do Conselho de Segurança no momento em que aconteceu esse conflito Israel-Hamas. Então, Isaac, assim, eu imagino que o ataque de ontem tinha tudo para ser um cessar-fogo, né, pelo menos humanitário. O ataque de ontem que eu falo, que eu acredito que todo mundo viu, né, foi o ataque que atingiu um hospital, né, que números diziam que era em torno de 500 pessoas, né, que estavam naquela área. Mas hoje, Isaac, o que eu imaginava que iria ser um prenúncio de um cessar-fogo acaba por mudar completamente, porque os Estados Unidos acabaram vetando a resolução proposta pelo Brasil, né, no Conselho de Segurança, que pretendia um cessar-fogo. Né? Assim, porque é preciso ter a legitimidade de um documento da ONU para que tanto Israel quanto outras potências venham reconhecer. Porque assim, olha, o Hamas ele não aceita resoluções da ONU. O Hamas não faz parte da ONU. Não faz sentido. A Palestina tem representação, mas o Hamas não tem. Israel, eu entendo também, Isaac, entendo, estou me colocando também na posição de Israel, porque Israel, temendo que, cessando o fogo, né, o Hamas não vai cessar, vai continuar atacando, Israel teme que a escalada acabe por atingi-los de surpresa novamente. Né? Então, hoje na imprensa está se discutindo muito por que os Estados Unidos vetaram, né, a resolução e tal. Muito por isso, porque Israel vê com muito ceticismo, né, vê com muito cuidado as ações que envolvem o Hamas, porque o Hamas não é um grupo político. Né? O Hamas é um grupo terrorista, tem um braço político, ganhou a eleição, porque realmente foi uma eleição, mas depois o Hamas não permitiu que outras eleições acontecessem na faixa de Gaza, né? Não tem poder, né, outro grupo político de tomar conta daquela área, então por isso que é uma tensão contínua. Eu imagino que é uma tensão contínua. Isaac, queria agradecer aqui a algumas pessoas que mandaram mensagem, já que estou na minha consideração final, a você, né, mas também a Elana, minha colega professora, que é paraibana, está em Japi agora, nesse momento, mandou mensagem, coisa boa, Elana, muito obrigado por assistir. Eusivan, Daniele, que mandou mensagem aqui também, muito obrigado, Dani, Eusivan, Elana, por estarem assistindo, fiquei muito feliz aí por vocês estarem acompanhando essa nossa conversa, Isaac. E a você, Isaac, muito obrigado aí e pode contar comigo para um próximo momento, para uma próxima discussão. Professor André, meu caro, eu que agradeço por essa honra de tê-lo no nosso primeiro encontro aqui de uma série de lives que eu estou a fazer de acordo com minha disposição, pelo menos uma vez ao mês, com temas relevantes e atuais, e para mim foi uma satisfação tê-lo. Reitero o que eu disse no início da live, você é uma referência para mim, tanto como professor quanto como historiador. Desejo sucesso na sua caminhada, que logo, logo você conclua aí o doutorado, para com muita satisfação e honra chamá-lo de doutor André, Eita. e será uma grande alegria. E o nosso encontro de sábado, viu, está de pé, vamos tomar um cafezinho. Com certeza. Vai ser um Vamos bom conversar. encontro. Vamos, inclusive, publicar aí alguns trechos aí dessa conversa, que a gente vai falar sobre fontes históricas, pessoal. O Isaac vai me ajudar muito numa catalogação que eu estou pretendendo fazer no meu doutorado. E a bagagem de fontes que ele dispõe é muito importante na minha pesquisa. Desde já agradeço também, Isaac. Ok. Professor, muito obrigado aos que estão aí conectados na live. Muito obrigado a todos. E até a próxima. Valeu! Valeu, tudo de bom.